Ó, o tema que eu vou passar para vocês hoje é, a lipoaspiração, né? Eu decidi colocar o título de um bate-papo de apaixonados, porque eu acho que é o que move a gente, né? Vocês aí, buscando, na formação de vocês, conhecer um pouco sobre cirurgia plástica, e eu que vivo a cirurgia plástica a minha vida, então a gente é apaixonado pela cirurgia plástica. E a lipoaspiração é uma história muito interessante, porque ela surgiu, ela foi inovada, na verdade, veio para o Brasil, para o mundo inteiro, por um cara chamado Ilho, por um motivo de amor, realmente amor, uma paixão mesmo. Eu vou contar para vocês um pouco mais para frente. Posso ir? Bom, aqui, gente, eu coloquei tanta informação aqui nesse slide, mas é para falar um pouquinho sobre o que a cirurgia plástica faz, né? A gente plasma realmente a imagem do corpo humano. E o corpo humano, o ser humano como animal social que tem necessidade de fazer a socialização, de exposição, de competir no meio social desde a época da pré-história, a gente necessita de ter uma imagem corporal interessante que faça que a gente possa ser incluído no meio social, né? E o nosso corpo, os nossos valores, eles foram modificados ao longo dos anos. Então, a gente tem desde lá da época do Neandertal, depois na civilização egípcia, vocês podem observar naquelas figuras hieroglíficas como é que eram os corpos das mulheres, dos homens, né? Depois vem o corpo grego, com a idealização do corpo humano, né? Aí teve o corpo oriental, né? Não, nada contra o Covid, mas o corpo oriental não era nem um pouco interessante. Aí o corpo do cristianismo, você faz uma leitura daquele corpo fechado, onde o corpo não era importante a espiritualidade, e assim foi indo, né? Agora, recentemente, a gente vive o renascentismo, vocês podem lembrar da Mona Lisa, por exemplo, daquelas mulheres de formas mais virtuosas, mais gordinhas, né? E até chegar na Revolução Industrial, onde as pessoas agora competem arduosamente pelo meio. Entrou Hollywood, entrou televisão, entrou a imagem corporal do homem constantemente mudada e sendo utilizada para se vender produtos, né? A ponto de que nós, seres humanos, nosso próprio corpo se tornou um produto. Então, hoje, a busca pela melhora corporal da cirurgia plástica, no caso de estética, quando se fala em lipoaspiração, sempre pensa em estética. Mas a busca da cirurgia corporal, do formato, da melhora corporal no ponto de vista estético, tem a ver com isso tudo que a gente vive, com a influência social do meio, e é por isso que a maioria das pessoas buscam fazer uma cirurgia plástica. Porque eu falo que se você vivesse sozinho, numa ilha deserta, ninguém faria cirurgia plástica, não estaria preocupado. Mas a gente vive em sociedade e aí se torna necessário. Bom, aqui é uma figurinha só para lembrar mais ou menos a mudança do corpo, desde a mulher, que era aquela Vênus da pré-história, até os anos 90 e agora as musculosas do anos 2015, 2020 para cá. Bom, falar de lipoaspiração, gente, tá dando para entender? Vocês estão escutando? Tá legal o áudio? Tá legal o Sim, áudio? tudo Sim, sim. certinho. Tá tudo certinho, tudo certo. Beleza, gente, então vamos lá. Ó, falar um pouquinho do tecido adiposo, né? Que é o objetivo da lipoaspiração é remover o tecido adiposo, trabalhar com ele. Bom, vocês sabem que o tecido adiposo, daqui é conceito que todos vocês já sabem, 25% do corpo da mulher e 15% a 20% dos homens, em pessoas de MC normal, né? Isso aqui não está colocado aqui pessoas que são anoréticas ou vivem em academia ou aquelas pessoas que estão acima do peso, em quadros de obesidade. Hoje se sabe que o tecido celular subcutâneo produz um monte de adipocitoquinas e entre outros hormônios, né? Ela também está relacionada à ativação do fibrinogênio, de interleucina, leptina, que é relacionada à fome, quer dizer, fator de crescimento, tem muitas coisas, muitos hormônios produzidos pelo tecido celular subcutâneo. E também é um rico berço de células mesenquimais, células tronco. Então, a gente tem hoje o tecido adiposo sendo muito estudado para ser utilizado nessas aplicações de células tronco. Agora, por que tudo isso é importante? Porque a gente hoje consegue obter essa gordura, estudar mais a gordura, e esse boom de conhecimento de gordura veio depois do ingresso da lipoaspiração. Deixa eu ver aqui.
Bom, coisas básicas sobre a anatomia do tecido adiposo, né? A gente estudou na anatomia lá que tem dois compartimentos, aquela superficial chamada areolar e a profunda chamada lamelar. São divididos em face escarpa ou face equivalente, porque a face escarpa ela muda em várias partes do corpo, mas para a cirurgia plástica a gente divide em três partes, né? Que seria a superficial, a intermediária e a profunda. Por quê? Porque para a gente a camada superficial ela tem uma densidade de gordura diferente, e esse termo densidade vocês vão escutar falar muito quando se fala em lipoaspiração. E se você faz uma lipoaspiração muito superficial, você causa uma desvascularização da pele, acarretando necrose, irregularidades, entre outras complicações. Por isso que para a gente divide em três compartimentos. Aqui é uma peça de abdominoplastia, um pedaço de gordura do abdômen, onde a gente estudou a face de escarpa. E é interessante para a gente, por exemplo, você saber que quando você vai fazer uma lipoaspiração, que o pessoal estudou até o comportamento de cada tipo de gordura de cada parte do corpo. Por exemplo, quanto à consistência. A gente sabe que a gordura é muito mais consistente, por exemplo, no culote ou no dorso, do que, por exemplo, na face interna da coxa. A gente sabe também que a espessura da gordura é muito maior no dorso também e no flanco do que, por exemplo, no mento ou na região do braço. E a gente estudou também a composição histológica, quer dizer, aonde tem mais fibrina, onde tem mais fibroblasto, onde tem mais célula mesenquimal. Por exemplo, o melhor lugar onde tem mais quantidade de célula mesenquimal por milímetro cúbico é na face interna do joelho, aquela gordurinha que as mulheres reclamam que bate um joelho no outro. Lá tem muita célula mesenquimal. Tanto que é lá que a gente pega a gordura normalmente para fazer enxertos onde você quer ter uma grande quantidade de célula mesenquimal. E também o comportamento fisiológico. Aqui eu coloquei que cada área de gordura corporal ela tem uma resposta a hormônios. Por exemplo, por que mulher tem culote e homem não tem culote? Porque o estrogênio ele atua na região do culote, a mulher tem mais estrogênio e é lá que apresenta a maior quantidade de gordura. Porque, por exemplo, mesmo que você faça muita dieta e faça academia, você continua tendo aquela gordurinha na cintura, na região dos flancos. Porque aquela região foi estudada e percebeu que no adipócito eram os adipócitos que tinham menos receptores de membrana adrenérgicos. Portanto, nessa região, é mais difícil você perder essa gordura. Digamos que seria a última gordura que você perderia no caso de uma dieta acelerada. Aí, por isso que muitas pessoas, mesmo com a academia e tal, acabam fazendo lipoaspiração nessa região. Bom, então vamos continuar aqui. Essa foto. Essa foto é para você ver o tanto que tem de tecido adiposo para a gente estudar na humanidade. Vamos continuar. Vocês estão ouvindo? Está tudo ok? Tudo certo. Gente, tá tudo certo. Então tá ok. Estou falando muito rápido? Eu falo muito rápido normalmente. Não, tá fluindo bem, tá perfeito. Tá ok, então vamos lá. Bom, aqui é onde eu falei para vocês da história da lipoaspiração. Esse senhor aí, com todo elegante, com essa gravata borboleta, ele é o Huillot, né? É o cara, o francês, que ele era um ginecologista, cara. Olha que interessante. A divulgação da cirurgia plástica não foi feita por um cirurgião plástico. A divulgação da lipoaspiração não foi feita por um cirurgião plástico. Primeiro que em 21, esse Charles Dujardin aqui, ele era cirurgião geral na época, né? Ele foi remover um lipoma, uma gordura do joelho do dançarino, evoluiu para uma celulite, uma faceite, uma necrose, e teve que amputar a perna do cara. Quer dizer, então o primeiro evento com a lipoaspiração foi catastrófico, né? Acontece que começaram a estudar sobre a lipoaspiração e eles tentavam tirar a lipoaspiração com cânulas grossas e tudo mais. E realmente causava muitos danos no paciente. Fazia buraco, dava hematoma, causava lesão de vasos, porque as cânulas eram rudimentares. Até que esse Huillot, que vocês estão vendo aqui, todo elegante, com essa gravata borboleta, ele tinha uma namorada, que ela tinha um lipoma na coxa, né? E o Huillot, muito esperto, ele era ginecologista, tinha uma cureta na mão, ele melhorou a cureta, deixou mais fina, e em vez de tirar a gordura a seco, quando eu digo a seco, assim, simplesmente colocar uma cânula e aspirar a gordura, lógico, com o método anestésico. Ele, em vez de fazer isso, ele teve a sacada de colocar grande quantidade de anestésico local na região do lipoma
e aspirar essa gordura. Com isso, ele causou menos sangramento, menos irregularidade e menos complicação no pós-operatório, além do resultado ficar melhor. Então, o Ilho, por paixão à sua namorada, desenvolveu a lipoaspiração. Por isso que eu falei que o papo era, inclusive, de apaixonados. Também porque o Ilho conseguiu isso decorrente de um ato de paixão. E daí ele divulgou para o mundo inteiro a lipoaspiração. Então, gente, olha, mais do que só deixar o pessoal bonitinho, tal, para passear na praia, a lipoaspiração tem várias indicações, tá? Eu tomei cuidado de não colocar fotos de pacientes meus aqui na aula, porque eu sei que a aula fica gravada e não é interessante. Apesar de que eu tenho um termo de consentimento para autorização de fotos, mas eu preferi reservar a identidade das pacientes. Coloquei algumas pacientes do Hospital Escola onde eu trabalho, quer dizer, na grande maioria das fotos são de pacientes que a gente obteve da internet apenas como uma forma figurativa para explicar para vocês. Então, aqui é uma indicação de tratamento de um lipoma, naqueles quadros de lipomatose múltipla. Então, isso aqui representa bem o que deveria ter acontecido com a namorada do Ilho, que era uma grande lipoma unilateral. Aqui é bilateral, né? Algumas lipomatoses, vocês vão estudar depois, que não é o motivo da aula, mas elas são simétricas e algumas assimétricas. Então, no caso, essa aqui é simétrica. E a região onde tem mais célula mesenquimal, gente, é aqui, ó, que eu falei para vocês. E aqui, a região onde mais tem receptores para estrogênio. Tá? Por isso que mulher tem bunda grande, culote, e homem normalmente não tem. Indicação também para síndromes lipomatosas, aquela síndrome Madelung, que é um perfil pseudoatlético, né, onde o cara desenvolve gorduras na região dorsal, na região braquial, do grande dorsal, parecendo o cara atlético, mas tudo é gordura mesmo. Chega a ser catastrófico, porque as pessoas acabam tendo obstrução respiratória, então é um caso grave. A lipoaspiração ajuda nesse tratamento. Aqui é uma lipodistrofia induzida por insulina. Quer dizer, aqui eu estou explicando indicações, né? Indicações da parte de patologias. Lipodistrofia por insulina. Essa lipodistrofia da giba aqui, a gente chama de giba, na região dorsal superior, onde o paciente acumula gordura devido ao uso de antirretroviral, para HIV positivo principalmente. Na área genital também, gente, um monte de Vênus exuberante pode ocultar o pênis, e aí uma lipoaspiração nessa região ajuda a melhorar a aparência do pênis. Ginecomastia, vocês sabem que é uma patologia que é o desenvolvimento de glândula mamária ou gordura mamária, também chamada de lipomastia em homens. A lipoaspiração também resolve esse problema. Aqui está mostrando um vídeo de uma aspiração de mama, porque eles também desenvolveram técnicas de aspirar a gordura mamária e depois, a seguir, em vez de fazer um corte e remover o parênquima mamário, simplesmente remover a pele e reposicionar na areola, também é uma indicação da lipoaspiração. Hiperidrose axilar. Fazer uma lipoaspiração na região axilar melhora condições de pessoas que sofrem com aquela hiperidrose axilar e, portanto, você estaria aqui, através de uma lipoaspiração, destruindo, aí já é outro princípio. O que a gente falou no começo, que não poderia fazer uma lipoaspiração superficial, aqui é feito superficial justamente para causar um dano nas glândulas axilares e, com isso, diminuir a hiperidrose axilar. Aqui é um emprego de colocar enxerto. Você faz o retalho para reconstruir e depois ainda põe enxerto de gordura para melhorar o retalho. Isso é muito também feito em pacientes que foram submetidas à reconstrução mamária. Tá? E chegando ao que a gente tem mais falado ultimamente, que é do contorno corporal. Tá? Aqui eu coloquei uma foto do contorno corporal bariátrico, né? E uma foto de um corpo até meio que, assim, vamos dizer assim, comercialmente falando, um corpo desejado, porque de uma mulher para fazer uma lipoaspiração de contorno corporal estético. Até aqui tudo bem? Tudo certinho. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Então, pensando nessa questão de estético, né, da parte de adequar o formato do corpo, o que a cultura determina, né, eu adoro falar isso no consultório, gente. Quando vocês forem atender seus pacientes, vocês vão entender um pouco isso, porque
a gente vive hoje nesse avalanche de obrigação de ser todo mundo igual, né? E isso não é bem assim. Se você deixar nessa vibe, você nunca vai estar satisfeito, ninguém vai estar satisfeito, porque é o objetivo da indústria criar pessoas eternamente insatisfeitas para poder consumir eternamente. E quando eu falo em consumo de imagem corporal, inclusive. Então, muitas vezes, a gente, como cirurgião, tem que botar o paciente, os dois pés no chão, tentar organizar a vida dele para fazer o melhor procedimento para ele. Mas a gente fala anatomia artística porque é o que eu quero passar para vocês entenderem qual o grande desafio que vocês vão ter quando for trabalhar com o paciente com lipoaspiração, já que ela virou um dos produtos mais desejados da cirurgia plástica. Eu digo produto porque aqui a gente sai do âmbito de procedimento médico e entra para o âmbito de desejo de consumo, que é o que eu falei para vocês, que eu particularmente questiono muito e eu torço para que a humanidade não vá para esse caminho, mas a gente está no meio do furacão por enquanto. Então, para estudar um pouquinho sobre as lipodistrofias estéticas, tem aquela localizada que é em jovem. Isso aqui é muito importante. Ter um bom tônus de pele é importante para você ter um resultado melhor. Aqueles pacientes que a gente viu lá de síndromes de lipomatosas, eles têm a pele toda adelgaçada porque ela esticou muito. Então, junto com aquele procedimento, é necessário remover tecidos de pele. Mas a lipoaspiração, por conceito, ninguém quer vir para uma lipo e fazer um corte. Então, a gente tem que depender do bom tônus para ter excelentes resultados. Isso é chamado tipo 1. Tipo 2 é quando tem um tônus um pouquinho prejudicado, né? E aí você tem alguns tratamentos adicionais para fazer para melhorar essa retração de pele. E tipo 3 é uma gordura significativa, distribuída praticamente no corpo inteiro, e aí você precisa de técnicas de remoção de tecido para o resultado ser mais avantajado, o resultado ser mais interessante e chegar próximo do que a gente chama de anatomia artística. Isso aqui são fases de uma lipoaspiração, tá? Então, primeiramente, a gente marca as regiões a serem lipoaspiradas no paciente, tá? Depois, o paciente deita, você palpa as regiões, você tem palpação, porque o método é totalmente artístico. Lipoaspiração não tem muita tecnologia, como você poderia dizer, na oftalmologia, na neurocirurgia, em áreas como, por exemplo, extração óssea, que você consegue ter algum padrão. Lipoaspiração é bem artístico, depende do feeling do cirurgião, né? Que envolve a palpação, depois a infiltração do local, né? Isso é da lipoaspiração atual. Depois a lipoaspiração até chegar num ponto onde a pele está realmente solta. Observa aqui o profissional fazendo isso com as duas mãos, um teste digital. E, por fim, o pós-operatório, que a gente fotografa tanto antes como depois. Só que isso é só para vocês entenderem um pouquinho da rotina de lipoaspiração. Aqui também um antes e depois, coisas que a gente utiliza em cirurgia plástica, né? Um antes e depois da lipo de papada, antes e depois da lipo de tronco. E a gente vai falar um pouco sobre o tipo de infiltração, porque naqueles métodos da cirurgia plástica, o primeiro passo é tipo de infiltração. Então vamos falar sobre tipo de infiltração. Lá no começo de 1980, os caras não infiltravam nada. Eles simplesmente anestesiavam o paciente, botavam uma cânula e aspiravam. Junto com isso vinha muito sangue, muito sangue. Espera um minutinho. Isso o paciente perdia o sangue, é chamada técnica seca, além de grandes retrações de pele. Então, a gente tem para cada um... e aí a técnica úmida. A técnica úmida entrou com Ilho, lá, o apaixonado da lipoaspiração, o francês. Então, ele percebeu que se ele injetasse uma quantidade de líquido e aspirasse praticamente a mesma quantidade de líquido, as lesões no local, o hematoma, a qualidade do resultado era melhor. Então, foi chamada de técnica úmida. Acontece que em 86 o pessoal foi evoluindo e eles desenvolveram a super úmida, onde você infiltra 1,5 e aspira 1. Então, vamos supor que eu vou aspirar 1 litro de gordura do meu paciente. Então, eu vou infiltrar 1,5 litro de solução no subcutâneo programado do meu paciente para ser feita a lipoaspiração. E a técnica tumescente, né? Tumescente que você aplica 2 para 1. Então, você aplica 2 litros de solução, mas aspira 1 litro só de solução. Com isso, a perda sanguínea é muito menor. Você deixa o tecido túrgido, grande, estufado,
o risco de você ter um sangramento é menor, o risco de você ter uma lesão de vísceras, um falso trajeto e atingir o abdômen, coisa do tipo, também é menor, porque a área de trabalho se torna maior. E aqui do lado direito, vocês vão ver o quanto que isso beneficiou nos pacientes, porque a partir do momento em que você começa a infundir líquido, você diminui o risco de perda sanguínea. A ponto que, você perde, aqui a gente tem um estudo que analisa quanto que você perderia do hematócrito em cada tipo de técnica. Então, por exemplo, na convencional, cada 150, você perde 1 ponto de hematócrito para cada 150 ml de líquido aspirado. E hoje, uma lipoaspiração, a gente sempre tira 1 litro por aí. Então, quer dizer, você imagina o risco que você correria tirando esse tanto de sangue sem nenhuma solução de infiltração. Aí você tem, para cada 300 ml de superúmida, que é essa aqui, 1,5 para 1, 1 ponto. Para cada 600 ml de tumescente, 1 ponto. E para cada 1.400 ml de ultrassônica, eu vou explicar o que é, 1 ponto. Então, hoje, todo mundo trabalha mais com a tumescente. Você consegue trabalhar com muito mais remoção de volume com menos perda sanguínea. Podemos continuar? Sim. Gente, está ouvindo? Podemos sim. Então, vamos lá. Então, é a Ana que falou, né? Então, gente, é o seguinte, aqui para vocês entenderem que uma lipoaspiração, ela não é um procedimento simplesmente estético, ela tem efeitos sistêmicos e metabólicos. A gente estudou qual que seria a ação dos lipídios sanguíneos após uma lipoaspiração. Então, a gente percebeu que alguns pacientes desenvolviam maior aumento, maior quantidade de gordura visceral após uma lipoaspiração. Talvez por quê? Porque a pessoa não tinha um comportamento adequado ou porque ela desenvolvia substâncias que estimulavam o apetite, por exemplo, a leptina, e aí ela acabava consumindo mais e desenvolvendo gordura visceral. Tudo isso aqui ainda, gente, carece de estudo, mas alguns estudos mostraram isso aqui. Então, é para abrir na cabeça de vocês pensamentos a respeito. Agora, sobre perfil lipídico, HDL, LDL não tem alteração significativa. O metabolismo de glicose percebeu que alguns pacientes também, alguns trabalhos aqui, isso aqui eu peguei de trabalho científico da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, que alguns trabalhos mostraram que o paciente diminuiu a resistência periférica à insulina, outros que teve aumento da leptina, né? E teve uma paciente, um outro trabalho, que observou que a partir do 40º dia teve uma redução da leptina. Quer dizer, se um trabalho fala que tem sim e outro fala que tem não, merece mais estudo, mas alguma interferência tem. Não se sabe ainda se é porque removeu a gordura ou porque é resposta metabólica ao trauma, mas alguma interferência tem. Bom, aqui essa foto é de novo para vocês lembrarem que tem bastante paciente para fazer lipoaspiração no mundo. Vamos continuar. Limites, gente, limites. A gente não pode. Você sabe que às vezes a gente escuta falar, porque cirurgia plástica ela está na boca do povo, né? Lipoaspiração, então, só não está mais que máscara agora para evitar Covid. Porque todo mundo fala de lipoaspiração. Você não escuta uma pessoa não falar de lipoaspiração. O cara está sentado na churrascaria para fazer uma lipo. É assim. Então, a gente, como profissional da saúde, como médico, a gente tem que colocar os limites e orientar os nossos pacientes. Então, isso é o que tem que ser olhado para todos os pacientes que chegam no teu consultório, olhar para os limites, porque decorrente de tantas complicações que a lipoaspiração teve, o CFM, a partir de 2003, ele colocou como limite da lipoaspiração 40% da área corporal e o volume aspirado 7% do peso corporal. Então, a gente pega naquela tabela de Landbrod, que é a tabela para avaliar a queimadura corporal. Essa tabela, todo livro de queimadura, todo livro de trauma, vocês vão encontrar. E a gente, baseado nessa tabela, a gente vê quantos por cento da área você vai lipoaspirar e decide se aquilo lá está dentro dos 40% ou não. É lógico, se você estiver lipando uma quantidade menor de gordura por área e removendo menos sangue, isso aí vai muito do feeling do cirurgião, você pode estender 50%? Pode, mas todo o tempo cirúrgico analisando os parâmetros hemodinâmicos do paciente, tendo bom senso, lembrando que o menos é sempre mais, lembrando que você pode fazer 2 vezes uma mesma cirurgia no paciente, mas não pode fazer o teu paciente correr muito risco numa única cirurgia. Isso é um bom senso que a gente tem que ter sempre em medicina.
E a gente sabe que em cirurgias associadas, que é aquela que você faz a lipo e tira o abdômen do paciente também, o aumento tem uma perda maior ainda da hemoglobina, fora outras complicações como hipotermia e tudo mais, que são complexas nos nossos pacientes. Não pode ter complicação. Tanto que você vê, ó, que em 2010, a Veja já falava disso. 2010, as 10 regras da liposegura, porque teve uma avalanche, uma epidemia de mortes em lipoaspiração no Brasil, né? Porque foi um boom da lipoaspiração, a população começou a gostar, os médicos começaram a fazer, a maioria dos médicos que tinham complicação não eram cirurgiões plásticos, por acreditar que é um procedimento simples. De fato, ele parece ser simples, mas ele é uma pequena, vamos dizer que ele é uma grande cirurgia por pequenas incisões. Então, nesse aspecto todo, muitos médicos se encorajaram e começou a dar problema a ponto da Veja tirar um dia para fazer essa matéria. Então, você tem a experiência, o profissional, que é a índole do profissional, ver qual que é o histórico dele, lógico, ver quantos pacientes viveram e como é que sobreviveram, como é que passaram por isso tudo. A indicação fala bem disso. Os exames operatórios, gente, é uma cirurgia. Eu nem salientei sobre exames pré-operatórios, porque deveria ser uma aula assim, pré-operatório em cirurgia plástica, né? Porque pré-operatório é pré-operatório para todo mundo. Se você vai fazer uma cirurgia ortognática, vai fazer uma cirurgia estética, uma lipoaspiração, uma reconstrução de mama, pré-operatório é pré-operatório. Então, agora, pós-operatório, obrigatório, uso de malhas, uso de anticoagulante, né? Evitar fatores de risco como anticoncepcional, isso que é importante, não passar de 4 horas na cirurgia e lembrar da superfície corporal. Então, a revista Leiga, chegou a falar disso, tamanha preocupação nossa que tem que ter em relação à segurança do paciente. Então, olha, aqui eu vou citar algumas intercorrências, gente. Estou falando muito rápido, dá para entender? Tá indo, né? Ó, intercorrência. Beleza, então intercorrência. Cicatrizes, sangramento, acúmulo de líquido, que é o seroma. De tanto túneis que são feitos na barriga, juntam líquido e junta seroma, que é nas cavidades de lipoaspiração no pós-operatório. Os riscos anestésicos, necrose de pele, que a gente falou lá no começo, o cara lipa muito, destrói o plexo subdérmico, pode necrosar a pele, perda de sensibilidade ou sensibilidade exacerbada, assimetria, que aqui já entra no aspecto estético, discromia, você pode tanto ter uma pele escura, a gente chama de cutis marmorata, que parece um mármore, né? Até manchas brancas na pele, queimaduras de pele, danos de estruturas profundas, aí esse aqui é o mais temível de todo, você tem uma perfuração abdominal, lesar um músculo, um pulmão, Deus me livre. Dor, anemia, que é uma consequência pós-operatória, isso é considerado uma intercorrência. Trombose venosa profunda, que vem decorrente de uma pode evoluir para uma TEP, pode evoluir para uma parada cardíaca. E possibilidade de novo procedimento, que para a cirurgia plástica é considerado uma complicação. Porque se o paciente fica insatisfeito com o resultado, você tem que levar ele novamente para uma mesa. Considerando uma cirurgia de rins, que a gente vive normalmente, assim que os juristas nos olham, a gente tem que levar esse paciente. Então, o novo procedimento também é uma complicação para a gente. Aqui é uma tabelinha que eu peguei também na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, de total de eventos e total de motivos de morte dos pacientes. Então, foi motivo de várias pesquisas, inclusive publicadas na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica. Aqui é equimose, e isso aqui são fibroses. Lipoaspiração excessivamente superficial, às vezes até com algum processo inflamatório, não sei o que aconteceu com essa paciente, mas isso aqui a gente observa de irregularidades de pele, isso aqui é catastrófico para resolver. Bom, gente, então como é que a gente vai prevenir tudo isso? Primeiro, você pode prevenir problemas tromboembólicos usando anticoagulantes, Clexane, né? Aqui também eu coloquei uma coisa interessante que é a bota pneumática. Você vê a moça toda feliz, né, num livro, deve ser um livro francês, porque ela tem cara de francesa, e tomando um vinho. O vinho, inclusive, é um anticoagulante, né? Eu suspendo o vinho no pré-operatório de lipoaspiração, porque tanto o vinho, como a aspirina, como o ginkgo biloba, como outros chás aí que estão agora na moda, detox, podem ter efeito de antiagregante plaquetário e causar hemorragia no intraoperatório. Mas a bota pneumática que ela está usando aqui deve ser usada no intraoperatório para evitar a estase sanguínea e diminuir o risco de trombose. Antibióticos. A gente passa antibiótico para os pacientes de lipoaspiração. Por que o cirurgião plástico passa? Porque é uma cirurgia limpa, tudo bem, mas você faz a incisão, então faz o protocolo conforme cirurgia limpa, depois parou. Drenagem linfática. É aquela feita manualmente pela fisioterapeuta ou profissional da área,
que tem o objetivo de diminuir o edema, melhorar o fluxo de novo, retornar o fluxo do sistema linfático, voltar a melhorar o edema de membro inferior para diminuir o risco de trombose, melhorar o conforto do paciente e diminuir o risco de fibrose, porque a fisioterapeuta, massageando a região lipoaspirada, ela desorganiza as fibras, os fibroblastos que estariam fazendo de forma linear no meio dos túneis da cânula de lipoaspiração e diminui o risco de formar fibrose. E uma boa hidratação. Aqui está de novo, para vocês lembrarem que tem muita gente precisando fazer lipoaspiração. E aqui vamos falar um pouquinho sobre lipoaspiração atual, no momento atual, e as opções terapêuticas. Essa aqui são as mais utilizadas, que é a tradicional, por sucção, é aquela que você põe um vácuo, e esse vácuo vai aspirar a gordura. Simplesmente isso. E o cirurgião vai e vem com a mão. Vibrolipo é um aparelho que faz vibração para o cirurgião. Ultrassônico, você utiliza a energia do ultrassom. Vaser, Vibration Amplification of Sound Energy and Resonance. Perdoe meu inglês, mas o Vaser é isso aqui. E ele estimula, assim como a ultrassônica, a melhorar a região de flacidez e quebrar as gorduras. E a lipoaspiração a laser, por fim. Então, aqui, a lipoaspiração assistida por sucção, ou tradicional, o cirurgião normalmente se utiliza de uma seringa, que ele faz um vácuo manual, e ele aspira, através de cânula, as regiões onde foram previamente infiltradas. Todo o processo de lipoaspiração inclui marcação da região, anestesiar o paciente, furar o buraquinho, infiltrar solução nesse paciente para essa incisãozinha mínima de menos de 1 centímetro, 3 a 4 milímetros, até meio centímetro você consegue fazer uma lipoaspiração, depende do calibre da cânula. Fazer túneis onde você está quebrando a gordura e aspirar essa gordura de forma homogênea, tá? Então, parece ser simples, mas você depende da mão do cirurgião, pode ter um vácuo associado por um aparelho que faz vácuo, né? E isso é um melhor método para obter gordura. Tem vários tipos de cânulas, olha só quantas ponteiras, tem uma para cada aplicação, né? Aqui tem algumas que é para tirar fibrose, outras outro tipo, que aqui no caso tem que dar uma explicação só disso, eu não vou comer muito tempo de vocês. E o melhor método que tem para obter gordura é esse aqui. Para que gordura? Para enxertar, porque nós vamos falar um pouquinho sobre enxerto de gordura depois. Aqui é Vibrolipo, gente. Essa cânula, a ponta da cânula, esse aparelho chama Vibrolipo. Vibrolipo é o nome dele registrado mesmo. Ele faz movimentos de 2 milímetros, mas até 6.000 ciclos por minuto. E com isso ele quebra na ponta da cânula as células de gordura, quebra os lóbulos de gordura, facilitando a aspiração. Para o cirurgião é muito menos cansativo, tá? Porque o cirurgião tem grandes áreas para limpar, ele vai ter menos cansaço, porque o que faz a cirurgia, limitação da cirurgia, também é o cansaço do cirurgião. Se o cirurgião estiver muito cansado, a lipoaspiração fica subótima. E aqui é Vibrolipo. Lipoaspiração ultrassônica. Então a gente usa a energia ultrassônica para fazer dentro daquele processo de infiltração, depois emulsificação. Então nesse momento, uma cânula dotada do aparelho de ultrassom, ele faz uma cavitação, ele coagula, ele rompe os adipócitos, ele rompe os lóbulos de gordura, facilitando a evacuação ou aspiração da gordura. Tá? Com isso, você também consegue estimular a quantidade de fibroblastos na região, melhorando a flacidez da região. Então, essa lipoaspiração ultrassônica. Essa lipoaspiração a Vaser, que ela inclui a vibração e o ultrassom, né? E ela não é aprovada ainda pela Anvisa, mas o FDA aprovou. E o ponto negativo dela é que ela deixa orifícios maiores, e a alta tecnologia que é utilizada até o momento. Mas acaba se utilizando um ultrassom com menos energia. Portanto, menos risco de queimadura, menos riscos de aquecer o tecido adiposo, que aconteceria nesse caso anterior aqui da ultrassônica, com os resultados mais refinados. E aqui a lipoaspiração a laser. O que é feito na lipoaspiração a laser? O mesmo processo em todos. Você infiltra todo mundo,
você quebra a gordura todo mundo, né? Só que nesse momento, você aspirou a gordura. No final de tudo, você pode utilizar o laser de acordo com a necessidade, você vê a onda do laser, a intensidade do laser que você quer, e você vê a necessidade, se você quer fazer um laser, desculpa, um laser para estimular a gordura mais superficial e estimular a formação de fibroblasto, aumento da quantidade de fibras colágenas nessa região do plexo subdérmico, que faria com que a pele ligeiramente flácida pudesse endurecer. O mesmo processo de uma queimadura. Quando você queima um plástico, ele gruda naquele novo contorno corporal. Então, o uso do laser, nesse caso, seria para a gente ter o estímulo da pele na retração e melhora do contorno corporal. Tá indo tudo bem? A gente está entendendo? Doutor, já tivemos uma dúvida aqui, já que o senhor pausou, eu vou falar. Pode ir. Bruno perguntou, na lipoaspiração a laser, a redução de flacidez da pele? Então, sim, ela tem esse efeito. Por quê? Quando você passa o laser aqui, está passando aqui superficialmente na pele, você queima a pele. Em outras palavras, você queima a pele, você queima a derme profunda, lá o subcutâneo, superficial e derme profunda. Naquele plano, você queimando aquilo, você provoca uma reação inflamatória maior, você provoca uma retração de fibras proteicas e a pele retrai. Então, você reduz a flacidez cutânea, sim. Agora, o grande problema é você exagerar nessa dose de laser e queimar, formar úlceras mesmo, queimar a pele, queimar realmente a pele, causar um dano, uma iatrogenia. Tá? Mas o que ela promete é isso, tanto que ela é usada para regiões com certo grau de flacidez. Mas não tem milagre. Quando você tem um grau de flacidez muito grande, digamos no abdômen, na mama, na papada, você tem que tirar a pele em algum lugar. Ela ainda não conseguiu substituir a cirurgia, mas ela estimula a retração da pele e melhora essa flacidez cutânea, sim, ela estimula. Doutor Renato, desculpa, eu falei errado aqui. A Vaser seria a mesma consequência também? Sim, as duas têm efeito na retração da pele. A laser tem essa consequência e a Vaser também. As duas, assim como a ultrassônica. Só que a Vaser, ela veio com um sistema de ultrassom menos agressivo, tá? E o benefício dele é realmente ter menos complicação. Então, essa Vaser, assim como essas três, a Vibrolipo e a tradicional, não estimulam e não fazem retração da pele. Tá? Aqui a gente fica à mercê da natureza do paciente e do bom tratamento de fisioterapia. A ultrassônica, a Vaser e a laser, essas sim estimulam a contração da pele, melhoram e tendem a reduzir a flacidez cutânea. Perfeito, obrigado. Entendeu? Aqui fala que a desvantagem é o risco da lesão térmica, do resto evolui bem. E mais uma vez vai o bom senso, né? Às vezes o cirurgião, ele tá tão desesperado, só um minutinho. Ai, não é Covid não, gente, é a garganta seca. Eu falo mais como da cobra. Às vezes o cirurgião tá tão desesperado em querer melhorar a flacidez, em querer evitar uma cirurgia de lifting, de remoção de pele, postergar uma outra cirurgia, acaba fazendo um pouco mais laser do que deveria e causa complicações. Então, o bom senso ainda está no meio, tá? Porque a gente não tem ainda um exame que te faz um intraoperatório saber como aquela pele vai se comportar, quanto que daquele laser que você aplicou na pele, quanto que ele vai retrair, quando vai retrair, quanto vai necrosar, quando vai necrosar. Então, melhor você fazer 2 vezes o procedimento do que uma vez arriscando ter complicações desse tipo. Vamos continuar então? Vamos sim. Vamos? Então, aqui, essa aqui, pensa num nome comercial. Gente, porque cirurgia plástica é nome comercial, tá? Daqui a pouco vocês vão pegar todos esses aqui e vão ver tudo isso aqui nome diferente no Instagram de alguém, no Facebook. Por que isso? Né? Porque eu falei lá no começo, as pessoas tendem a tornar um produto, o que na verdade é um trabalho, né? E para isso criam nomes maravilhosos.
Quem não gosta, quem vai falar de abdominoplastia? Todo mundo. Agora, quem não é apaixonado por uma mini abdominoplastia? Eu também queria fazer mini abdominoplastia. Sempre. É muito mais interessante uma mini lipo. Ou outro termo que vocês já escutaram, a hidrolipo, né? Por quê? Ainda ninguém me perguntou, mas estou esperando perguntar. Doutor, o que é uma mini lipo? Né? Então, aqui eu estou passando para vocês o que tem de científico, o que é conhecido como tradicional, a vibrolipo, ultrassônica, laser. São técnicas distintas, conhecidas e que não está empregado nenhum nome comercial. Agora, aqui já entrou um pouquinho de nome comercial. Porque onde disseram que ultra alta, grande definição, você também não pode dar uma grande definição com a laser ou com a ultrassônica. Olha como está bem definido. Você pode dar uma definição. Só que publicaram esse nome em 93, né, usaram esse ultra alta definição, aí os marqueteiros de plantão pegaram, meteram isso aqui, meteram um R em cima, né, ou um T, se é em inglês, e colocaram no mundo inteiro esse nome. Na verdade, de técnica, a mesmo princípio de uma lipoaspiração normal. Você utiliza de cânulas, de método de aspiração, mas você programa regiões específicas do abdômen para ressaltar a musculatura abdominal. E essa lipo ultra alta definição, ela é tão sacana, que só ela foi publicada em 93 com bons resultados em pacientes que tinham menos de 15% de gordura corporal. Quer dizer, eram homens atletas que não tinham definição abdominal. Quer dizer, eu acho tão não democrática essa ultra alta definição, mas ela é o hit do momento, porque todo mundo pergunta, doutor, o senhor faz a lipo de alta definição? Se você fosse basear no que a ciência fala, você falaria para todo mundo, exceto que você tem menos que 15% de gordura corporal, você não é uma candidata, mas você imagina você falar isso para todos os pacientes. Todos os pacientes saíram do teu consultório. Então, você tem que falar, olha, alta definição, você tem que dar uma aula para o paciente no consultório explicando que existe sim essa técnica, mas que todas as técnicas podem obter uma alta definição, melhorando os contornos, cada um no seu benefício, cada um no seu bem-estar, olhando para você mesmo, olhando para a pessoa mais importante do mundo, que é você, que não é o vizinho, que não é a blogueira, que não é você. Então, aí você vai aquela conversa toda para tentar amenizar a ansiedade do paciente, porque quando você olha uma foto maravilhosa dessa na internet, gera em qualquer um de nós uma ansiedade. Pô, por que eu não sou assim? Só porque eu não tenho dinheiro para fazer uma plástica? Ou só porque eu não conheci ainda não paguei, sabe? Alguma coisa do tipo. Não é bem isso. Você tem que tirar tudo isso do consciente do teu paciente para não gerar um ser humano frustrado, com angústia, né? Isso não é certo. A gente sabe que nem todos nós vamos ter corpos perfeitos, maravilhosos. Aliás, o que é perfeito? O que é maravilhoso, né? Mas nós não vamos ter esses corpos todos aí e a gente não pode gerar nos nossos pacientes uma angústia eterna de não obter aquele corpo que foi publicado, que foi almejado, que foi produzido como objeto de consumo. Então, assim, olha, eu fritei pra caramba, cara. Eu comecei a falar dessa lipo de alta definição, eu só fritei ela. Vocês me desculpem, mas ela existe sim, foi publicada em 93 e tem esse lado comercial de chamar de alta definição, mas por quê? Porque ela é empregada para 15% da população, o que é muito difícil você conseguir se tornar generalizado, mas você pode melhorar todos os pacientes com um pouquinho de definição. Por exemplo, essa paciente aqui, ó, foi feita na sua escola. Olha a diferença. Tá vendo? Tem um excelente resultado. Olha o antes e depois. Né? Por que não a gente chamar isso de alta definição, né? Bom, vamos lá. Eu estava aqui, peraí. A intercorrência, aqui as pacientinhas de novo. Opções, tradicional, vibrolipo, ultrassônica, laser e Ultra HD. Vocês entenderam até aqui? Tá ok? Sim. Tá ok? Então, agora, por fim, ó, falei que o lipo enxerto é interessante, porque depois que a gente começou a obter a gordura, a gente começou a estudar a gordura, né? E a gordura tem muitas utilidades. Então, para você obter a gordura de forma que você possa preencher no glúteo, eu não coloquei aqui sobre glúteo, porque teria que ser uma aula de gluteoplastia. Aí seria outro tema, né? Eu poderia falar para vocês tudo, mas é outro tema. Agora, o lipoenxerto ele pode ser usado no rosto, para pessoas que têm selinidade, que tem rosto murcho. Pode ser usado na mama, para esticar a mama, deixar a mama redondinha, legal. Pode ser usado no glúteo. Pode ser usado em queimaduras, embaixo de queimaduras, não na fase aguda da queimadura, mas depois que foi feito o enxerto, você pode usar.
Você pode usar o lipoenxerto porque a gente sabe que tem muitas células tronco na gordura. Você pode usar em áreas que foram submetidas a uma radioterapia, tem radiodermatite, então você estimula aquela região, porque os enxertos de gordura são muito fáceis de ser obtidos, né? E você pega a gordura, você pode centrifugar ela, deixar ela decantando e utilizar ela como modelador corporal ou como estimulador de tecidos. Por quê? Porque se valer da utilidade dela ter células tronco, né, a taxa de adesão dela é muito boa, em 72 horas, 25% dela já está toda integrada, já faz parte do ambiente, imagina, isso que a gente espera um pouco mais até, mas... E a gente, para obter gordura, tem que tomar cuidado para não destruir o adipócito. Então, até isso o pessoal estudou. Eles viram qual que era o vácuo que você tinha que empregar na tua seringa para você obter a gordura de tal forma que a célula que tivesse mais viável e essa célula poderia ser sim utilizada injetando no bumbum, injetando no rosto ou em áreas para reconstruir o paciente. Porque quanto mais célula viável você tem, maior a taxa de adesão da gordura. Então, aqui é só um pouquinho sobre lipoenxerto, para vocês entenderem que também faz parte da lipoaspiração. Porque é uma das perguntas que as pessoas muito fazem. Doutor, qual a diferença de lipoaspiração e lipoescultura? Já estou adiantando, porque eu sei que algum de vocês deve estar perguntando isso. Porque a lipoaspiração é o princípio de aspirar gordura. Ponto. É o método de aspiração de gordura. Agora, lipoescultura é quando você pretende realçar contornos corporais esculpindo o paciente do teu paciente. Então, o corpo do teu paciente. Então, você tira a gordura da cintura, não tira do bumbum, pode pegar a gordura da cintura e botar no bumbum. Você pode tirar a gordura do abdômen de forma que ele fique com alta definição, como eu falei agora há pouco. Então, isso é uma lipoescultura. Também ela tem uma chamada comercial, mas tudo isso, na verdade, é uma lipoaspiração e lipoenxertia em áreas programadas, vamos dizer assim. E por último, deixa eu ver, aqui, considerações finais. Então, gente, aqui eu falei, por que saber mais sobre lipoaspiração? Isso aqui serve para todos vocês, alunos, para a turma que está fazendo, pode fazer residência, está pensando nisso, quer dizer, para todos nós, que vou considerar vocês são médicos, se vocês estão aí ralando, estão hoje aí fazendo uma live esse horário, podia estar fazendo outra coisa, bem que agora com esse coronavírus ninguém está fazendo nada, né? Então, mas vocês poderiam sim estar fazendo outras coisas, vocês estão doando o tempo de vocês para isso aqui, vocês são médicos, vocês vieram nessa vida para ajudar as pessoas, para fazer uma parte importante na humanidade. Então, por que é importante saber lipoaspiração? Porque a partir de agora, todo mundo, queira ou não, alguém te pergunta. Seja numa festa, seja no ambulatório, seja em qualquer parente de vocês. E é importante vocês, sendo uma figura de responsabilidade, uma figura que tem conhecimento, detém conhecimento, vocês são formadores de opinião, vocês falarem um pouco sobre lipoaspiração. Até para você colocarem as pessoas com o pé no chão, até para você explicarem para ela que é um procedimento maravilhoso, mas que deve ser feito com muito juízo. Né? Isso tudo é responsabilidade de vocês. A lipoaspiração também tem números relevantíssimos. Olha isso aqui, isso aqui está fresquinho. Tudo bem que foi antes do Covid, mas em agosto de 2019, apesar da crise, o número de cirurgias plásticas para a estética cresce em 25%. Você vê que o Brasil estava em crise e ainda assim a cirurgia plástica estava aumentando. E, para vocês saberem, a lipoaspiração é o segundo maior procedimento feito no mundo, né, de cirurgia plástica. Quer dizer, os outros todos, né, você imagina, se você tem 1 milhão de pacientes operados e o segundo maior procedimento, ela é muito feita pela população, realmente é muito procurado. Isso tem que ser pensado, que vocês vão estar diante de uma situação que é importante para vocês. A lipoaspiração, ela está em constante inovação, então às vezes você não quer fazer cirurgia plástica, tudo bem, mas você vai estar estudando célula-tronco, você vai descobrir que vai ter alguma célula-tronco da lipoaspiração que vai ajudar a tratar, por exemplo, um paciente com AVC, que vai tratar um paciente com tumor ósseo, que você vai reconstruir e botar enxerto lá. Isso é muito importante, que são as células-tronco. Sem falar que a lipoaspiração está em constante evolução, porque os aparelhos têm se tornado mais modernos no intuito de melhorar a cirurgia, tornar menos risco, mas não tem nada a ver com aquela cirurgia de 1920, que o cara foi arrancar uma bolinha da gordura
na coxa do cara e o cara acabou amputando a perna. Quer dizer, nosso interesse é que cada vez o paciente tenha menos complicação, saia mais satisfeito, né? Tanto o paciente de patologia como o paciente estético, são os dois são iguais, não muda nada, e que a gente tenha um futuro mais maravilhoso para esse tratamento que foi descoberto por acaso, desenvolvido pelo amor de um médico, a sua namorada lá, e hoje eu acho que ele torna as pessoas cada dia mais felizes com seus corpos, que isso é a nossa finalidade aqui na Terra, tentar melhorar o corpo humano, plasmar o corpo humano para a pessoa, quem sabe, né, se sentir mais feliz e ter uma vida mais satisfatória. Era isso que eu tinha que falar para vocês, gente. E aqui agora, aqui é o final, né? Queria só agradecer vocês mais uma vez por vocês terem me convidado, a turma aí, o Lucas, que eu falei bastante com ele, a Ana participou também da aula, eu escutei umas vezes, vocês me perdoem a parte tecnológica, né? Mas eu agradeço muito vocês todos aí. Vocês estão na escuta? Sim, dá para escutar sim, doutor. Queria agradecer ao senhor pela aula, foi realmente muito boa. Agora, eu gostaria de abrir esse espaço, né, para perguntas. Parece que a gente já tem uma pergunta aqui no bate-papo. Então, o Bruno Batista, ele pergunta, é verdade que o lipoenxerto tem um maior risco de infecção do que os implantes de silicone? Isso você quer, se ele está falando em implante de silicone, eu acredito que implante de silicone, hoje o lipoenxerto, Bruno, pode ser feito na mama e no glúteo, tá? E pode ser feito nos dois, interessante, ao mesmo tempo. Você pode, como é que eu faço, Carly, eu queria mostrar algumas coisas para ele aqui, só que eu consigo, viu? Que pena. Eu ia mostrar umas fotos de consultório para você, Bruno. Porque assim, a gente pode associar hoje, por exemplo, eu posso colocar uma prótese de glúteo e para esconder, para deixar ela mais atenuada, eu posso pegar a gordura da cintura e colocar sobre a prótese de glúteo no plano subcutâneo. A prótese de glúteo é colocada embaixo do músculo e a gordura no subcutâneo, tá? Na mama a mesma coisa, eu posso colocar uma prótese de mama e posso preencher a mama, o subcutâneo da mama com gordura. Então, se a pergunta tua é assim, é verdade que quando você faz uma prótese associada a uma lipoenxertia, o risco de infecção é maior? Não tem essa informação, tá? Estou te falando baseado em evidência científica, em constatação de trabalho científico, não. Ninguém constatou isso. E você associar uma prótese de mama e colocar gordura, você vai ter mais risco de infecção. O risco é o mesmo. Tá? Da mesma forma no glúteo. O risco de infecção no glúteo é o próprio para a região do glúteo, da mão próprio da mão, mas a lipoaspiração não incrementa risco de infecção no procedimento. Mas a gente tem que ter cuidados no manuseio da lipoaspiração. Isso é importante. Então, eu vou voltar 2 telas e vou mostrar aqui o cirurgião fazendo uma peneirada da gordura, tá? Muitos médicos não fazem isso, eu particularmente não faço, tá? Eu simplesmente aspiro a gordura com seringa, deixo desse jeito aqui, decantando, e aí eu deixo que o sobrenadante, que é a gordura, que é o que eu vou usar, eu jogo fora esse soro, deixo pingar mesmo, sem deixar o tecido adiposo aspirado entrar em contato com ar, com oxigênio, com poeira, com tudo que tem no ar, que a gente vê que o ar nosso não é puro, né? E sem falar que as células também estão sofrendo um processo de oxidação aqui, ao passo que aqui não tendo em contato com o ar, não estão tendo. Então, quanto menos célula viável, maior o risco das células morrerem em grande quantidade. A apoptose e necrose pode gerar processos inflamatórios. Então, você imagina. Então, quanto menos você manipular o tecido adiposo aspirado para virar enxerto, melhor o resultado, mais seguro o paciente, melhor as complicações. Mas não tem nenhum trabalho mostrando que associar a lipoenxertia à prótese de mama ou a gluteoplastia aumenta o risco de infecção do procedimento. Chegou aí o som? Chegou sim. Aqui o Bruno ainda ele colocou mais umas perguntas aqui. Na verdade, eu não entendi direito a colocação dele. Ele colocou entre fazer uma ou outra, se o lipoenxerto teria um maior risco. Uma ou outra no caso de prótese de mama e de glúteo. Vamos falar o seguinte: o risco, cada um tem o risco próprio do seu procedimento. Colocar uma prótese de mama,
tem risco de hematoma, tem risco de infecção da próstata, tem risco de seroma, né? Esse é o próprio risco dela. Colocar um enxerto de gordura na mama tem risco também de seroma, tem risco de hematoma. Então, os dois têm riscos parecidos, né? O que o Bruno talvez está preocupado é que já foi descrito alguns casos de embolia gordurosa quando se fazia o procedimento de enxerto de gordura, né? De fato, isso já aconteceu, tá? Já aconteceu, por quê? Porque o profissional pegava primeiro cânulas mais finas, ele infiltrava no glúteo, por exemplo, dentro do músculo glúteo máximo, onde tem vasos calibrosos, né? Vasos calibrosos, veias calibrosas. E ele, inadvertidamente, né, sem querer, coitado, pum, pegava o vaso, enchia de gordura aquele vaso e dava embolia gordurosa no paciente. Já teve casos de embolia gordurosa, sim, por causa do enxerto de gordura nessas regiões. Então, depois disso, você começa a entender quais são as técnicas mais adequadas. Você faz mais no subcutâneo, onde tem menos vasos calibrosos. Você usa cânulas com mais romba, que tem menos risco de cateterizar o vaso. Você faz uma aspiração antes de você injetar a gordura. Você faz uma retroinjeção. Quer dizer, tem uma série de técnicas que você utiliza para ter menos complicação de embolia gordurosa. Mas entre você fazer uma prótese de glúteo e fazer uma lipoenxertia, eu particularmente prefiro fazer a lipoenxertia. Porque a prótese de glúteo tem um risco altíssimo de infecção, porque você trabalha perto do períneo, né? A 3 centímetros do orifício anal. 3, 4 centímetros do orifício anal. E a lipoenxertia não. Você trabalha com tecido estéreo. Até que se prova o contrário, é um tecido estéreo que foi obtido numa seringa, não entrou em contato com o meio ambiente e já entrou no paciente. Então, o risco de lipoenxertia ter infecção ou ter mais complicação infecciosa do que uma prótese de glúteo é menor no glúteo, tá? Agora, na mama é outra história. Mas eu acho que eu entendi. Eu queria saber se eu respondi para ele um pouco mais do que ele tinha perguntado ou se eu não respondi nada. Giovanni, seu áudio está mudo. Eu estava escutando não, Giovanni. Desculpa. E, na verdade, ele colocou aqui que entendeu, sim, a explicação do senhor. Beleza. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Queria perguntar alguma coisa? Pode aproveitar, colocar no chat ou perguntar diretamente para o doutor. Se eu tiver foto aqui, eu já vou mostrando. É que eu não consigo pegar as fotos de consultório, que são pacientes que eu operei, que me autorizaram a mostrar para finalidade de explicação para outro paciente, mas eu poderia até abrir algumas para explicar para vocês. Principalmente essa sobre lipoenxertia de glúteo é bem interessante. Mas não estou conseguindo fazer isso no computador. Doutor Renato, eu sou zero. Oi. o senhor conseguiria compartilhar pelo seu celular? O que? A foto? A foto. Para vocês verem. Se eu consigo baixar essa tela daqui, Carlos. Acho que você tem que parar o compartilhamento para poder mexer. Entendi. Não, então, eu teria que. Porque o computador que eu estou usando é o computador que eu uso para fazer minhas consultas. Está dentro desse computador. Então, eu teria que parar de compartilhar essa tela para mostrar. Mas eu posso depois, a gente pode até um dia se fazer um tema parecido. Aqui, antes e depois é sempre interessante, né? Mas chama a atenção da gente. Mas a gente pode, depois eu posso dar uma olhadinha. Essa aula vai ficar disponível para vocês, não vai? A aula vai ficar disponível para eles. Né? Então perfeito. Pronto. Aqui eu não consegui. Será que eu não consigo aqui? Tá, mas só eu que manipulo, né? Não, então peraí, quer ver? Vocês estão me vendo ainda? Aqui, peraí, ó. Exemplo de cirurgia plástica. Olha lá. Vocês são curiosos, hein? Então eu vou mostrar para vocês rapidamente. Eu vou baixar aqui para. Peraí, como é que eu faço aqui? Minimizar. Bom, ó. Com quem eu tô falando? Com o Bruno? É o Bruno ou o Lucas? A nossa tela está aparecendo os slides ainda. Se o senhor quiser apertar ali no verde, onde está escrito Share Screen, vai parar de compartilhar. Aí o senhor aperta de novo e clicar na aba que quer mostrar. Tá, então peraí. Onde eu aperto o verde aqui? Gente, vocês pensam no cara analfabeto. Não. Aqui, ó, bate-papo.
Não, fica tranquilo, a gente foi aprendendo na marra também agora. Pois que é, né? Ó, minha filha tem 10 aninhos e faz isso aqui melhor que eu. Novo compartilhamento, sabe o que é esse? Ah, tá. Bom, vocês estão vendo minha tela ainda, né? Isso, a gente tá vendo os slides. Então eu vou ter que compartilhar minha área de trabalho aqui. Tá aparecendo isso? Não, né? Seu Renato, seria Oi. melhor você interromper o compartilhamento e compartilhar de novo. Tá, então eu vou interromper o compartilhamento. Pronto. Isso, agora parou de compartilhar. Agora você pega o que você quer mostrar. Tá, agora tá. Aqui vocês estão vendo minha tela agora, não? Não, aí agora aperta para compartilhar de novo e seleciona o que o senhor quer mostrar. Ah, será que aqui, eu vou ver essa tela aqui. Tá vendo agora? Isso, agora sim. Vocês estão vendo esse glúteo aqui ou não? Tá vendo? Acho que tá abrindo. Eu acho que você vai abrir agora, né? Tá marcando como compartilhando a tela. Ó, aqui. Tá vendo? Não, acho que não foi. Não. Será que tá bloqueado? Basta, mas... Eu acho que o Júlio deixou bloqueado essas telas aqui, não foi? Porque como o nosso sistema entra no computador, eu acho que o Júlio é o que mexe nos computadores aqui. Ele deve ter deixado bloqueado por segurança, para não ter hacker entrando, cara. Porque assim, eu tenho essas fotos aqui, eu tenho tanto de paciente de consultório. E agora, Carly? A Carly é que me ajuda aqui, gente. Agora eu posso interromper o compartilhamento e conversar com ele. Aqui, legal. Você conhece tinha o Bozo e a Bozolina, né? Vocês não são da época do Bozo, né? Nossa, não é? E o Rock do Silvio Santos? Vocês conheceram o Rock? Rock! Não? Também não, gente. Bom, a Marlene Matos, todos vocês conheceram, né? A Xuxa e o Marlene Matos, vocês conheceram, né? Sim. Então tá. Então a Carly é a Marlene Matos, porque eu não sei nada, eu sou meio acéfalo. Se não for a Carly que me ajudar, eu tô perdido. Então é isso aí. Gente, ó, eu não tô conseguindo, porque a Carly falou que o Júlio é o moço que mexe na parte de computador, e ele não deixa compartilhar por causa do... botar algumas coisas para evitar que tenha... Fazer a informação. Então. Aí, mas eu posso selecionar algumas fotos para vocês, porque depois eu copio e colo. Se vocês quiserem fazer outra aula, outra coisa de algum assunto, eu posso falar e coloco algumas fotos, pedindo autorização para os pacientes, tudo certinho. Olha o Lucas aqui, eu tô vendo o Lucas agora, cara, do Lucas. É o Lucas que eu falei bastante com ele. Tem algum de vocês que é de Rio Preto? Oi, gente. Eu creio que não. Eu acho que não. Que ninguém mora aqui em Rio Preto, da turma aí? É uma cidade meio longe daqui, viu? Não, vocês são a faculdade de Taubaté, não é? Sim. Sim. Então, meu melhor amigo é formado em Taubaté, o Henrique Gandolfi. Mas ele tá velho pra caramba, então vocês não vão conhecer ele, mas todos os irmãos dele formaram aí. O Henrique, o Alexandre e o Augusto. Os três formaram em Taubaté. E os três vieram para Rio Preto. E meu filho mais velho, esse aqui, ó, vou mostrar para vocês a foto. O pai, aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele prestou aí, só que, bom, acabou passando para a segunda fase, aí acabou passando aqui perto de Rio Preto, em Ribeirão. Aí ele ficou em Ribeirão, porque sabe como é que é a mãe, né? A mãe falou assim: você quer ir para Taubaté? Tudo bem, você vai morar. Você nunca mais vai vir para casa, aquelas coisas de mãe. Você quer morar em Ribeirão? É pertinho e tal. Acabou ficando perto da gente aqui. Eu também não aguento ficar longe de moleque. Coisa de pai. Vocês vão saber que é o dia quando vocês forem pai. É bem melhor estudar pertinho de casa, né? Melhor, cara. E, gente, que legal. E aí, tem mais perguntas? A gente pode ir fazendo, que o que eu puder responder para vocês, eu vou responder. Sim, eu até ia falar, o Bruno Batista perguntou ainda, por que ao injetar um volume maior do que é aspirado, diminui-se o risco de perda sanguínea? Seria porque comprime os vasos? Boa, isso mesmo. Também por isso. Quando você aplica mais, gordura, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto. Eu vou colocar aqui. Quando você aplica mais, você faz
o líquido no subcutâneo, primeiro, ele faz um venocolabamento. Ele colaba o vaso, a veia. Então, diminui o risco de você ter embolia gordurosa. Segundo, você, usando adrenalina, você faz uma vasoconstrição, né? E terceiro, você aumenta o espaço que você tem para trabalhar. Então, diminui também o risco de você lesar os vasos, porque os vasos estão colabados, a cânula é de ponta romba, o risco de lesar vaso é menor e de perda sanguínea é menor. Então, é exatamente por isso. Olha lá, aqui entrei na tela. Olha lá, técnica tumescente. Então, menor risco de você perder sangue, porque você está colabando os vasos, e o uso de vasoconstritor, que vai epinefrina, adrenalina, também faz a vasoconstrição arterial. Vocês estão visualizando essa tela? Estamos sim. Tá. Giovanni, seu áudio tá desligado. Tá ruim meu áudio? Era do Giovanni. Ah, Giovanni. Eu esqueço de ligar o áudio, não vou falar, desculpa. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer para o doutor? Quer perguntar alguma coisa? Eu botei 3 vezes essas moças aqui, ó, pra vocês verem. Pra vocês lembrarem que vocês têm que trabalhar muito, gente. Aí, ó, de novo. Porque eu achei que a aula ia ficar cansativa. Vou botar essas moças aqui, que o pessoal vai ficar tudo... Não é assim que funciona, Giovanni? O povo tem que dar uma alegrada, né? Aqui, doutor, o Bruno tem mais uma pergunta para o senhor, tá? Ele tá animado. Vai lá, Bruno. A cirurgia plástica causa algum prejuízo ou dano ao corpo se feita corretamente? Como perda de sensibilidade ou coisa do tipo? Você sabe que o inferno está cheio de boas intenções, né? Infelizmente, você pode fazer uma cirurgia correta em todos os princípios. Você pode fazer uma lipoaspiração dentro do parâmetro adequado. Você pode fazer uma lipoaspiração com os medicamentos adequados, com a técnica adequada, no paciente adequado, no local adequado, da forma adequada. E a paciente pode, por um motivo desconhecido, ter alguma complicação. Então, uma cirurgia plástica feita adequadamente, ainda assim pode ter complicações. E no caso da plástica, Bruno, a gente tem ainda uma das complicações que eu coloquei aqui, ó, intercorrências e complicações, possibilidade de um novo procedimento cirúrgico, né? Aqui entra, por exemplo, uma situação onde você tem uma assimetria, ou uma situação onde o paciente ficou por algum motivo com hematoma. Porque os vasos que estão no subcutâneo, cara, eles são errantes. Você não tem um padrão que nem, por exemplo, você tem lá no tórax. Aqui está a artéria, a aorta, aqui está a veia. É assim, sabe? É bem disposto na anatomia torácica. Não, o subcutâneo tem vasos errantes. De repente você está lá fazendo uma lipo, pega um vaso de um lado, faz um baita do hematoma. Do outro lado você tem que lipar. Mas como é que você sabe se o que você tirou do lado direito, por exemplo, é gordura, ou se o que ficou lá é hematoma é sangue, ou vice-versa? Você acaba lipando, aí fica uma pele sobrando, ou fica volume de gordura sobrando, sendo necessário um novo procedimento no futuro, né? E também perda de sensibilidade pode acontecer, né? Porque você pode ter uma desvascularização, uma perda de sensibilidade. Mas, na maioria das vezes, lipoaspiração volta tudo, nunca tem perda de sensibilidade. Mas também pode acontecer. Então, bons profissionais fazendo a técnica adequada em pacientes selecionados e perfeitos também pode ter problemas de complicação. Mas o risco de acontecer é muito menor. Por exemplo, a cicatriz desfavorável, né? De repente, o paciente faz lá uma cicatriz grossa, hipertrófica, e fica insatisfeito com aquilo, né? Tem coisas que podem acontecer sim, Bruno. Ok. Obrigado, doutor. O Bruno agradeceu aqui. Então, bom, acho que acho que a gente já pode encerrar, né? Eu gostaria de novo de agradecer ao senhor pela aula, pela disponibilidade, e a gente aqui da Liga está muito grato pelo senhor pela aula. E, bom, futuramente a gente pode
ver outros encontros, né? Mano, Então, foi muito legal. sim, sim. Então, acho que a gente já pode encerrar a aula. Muito obrigado Muito bom. e, bom, é isso. É isso aí. Obrigado, Giovanni. Obrigado, gente. Olha o Lucas aí. Doutor Renato, Opa, Lucas. mais uma vez gostaria de agradecer. A gente teve um total de 40 participantes aqui na aula. Creio que foi bastante proveitoso. Creio que posso dizer que para todo mundo foi bastante proveitoso. E eu espero te ver novamente aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Opa, eu agradeço muito, cara. Convidando, nós estamos aí. Poder ajudar, compartilhar a experiência, cara. Eu gosto muito. Obrigado. Desculpa, eu prometo estar melhor na próxima, na parte tecnológica. Vou fazer uns negócios aqui diferentes. Tudo bem. Falou, obrigado, viu, gente? Um abraço a todos vocês. Boa sorte no caminho de vocês. Que Deus ilumine vocês. Que vocês peguem firme na profissão, que é maravilhosa. Se vocês resolverem enveredar do lado da cirurgia plástica, eu torço para que vocês sejam muito felizes. Muito obrigada, obrigado, a aula foi doutor. perfeita. Falou, gente. Tudo de bom, então. Pode apertar o off aí, Giovanni. Um abraço para vocês. Abraço.